Glória a Deus, irmãos ouvintes, recebam a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, teu irmão em Cristo, o pastor Eduardo Santos. Irmãos, temos aí um estudo dado pelo irmão Gladson, achei assim melhor, sobre unção. Sabemos que a unção é coisa séria. Tem muitas pessoas ungindo de qualquer jeito, ungindo qualquer coisa. Sabemos que mulher não pode ungir. Sabemos que obreiros não podem ungir. São pessoas que têm que ser capacitadas a fazer a unção. Então, houve aí até um cidadão aí dizendo que ia ter uma coisa ruim no dia 30, que na verdade já sabia que não era Deus. Mas que me chama a atenção, que me preocupa, foi a audácia desse cidadão a mandar as pessoas ungir. Então, unção não é igual esse cidadão está falando, ungir porta, ungir tanta coisa, né? Não podemos ungir carros, portas, janela. A unção é na cabeça, feita por um presbítero, por um diácono, por um pastor ungido para esse serviço. Com todo respeito, a reverência à unção. Então, hoje eu me espantei muito com muitas pessoas, hoje, por esses dias aí, vamos dizer, melhor dizendo, por esses dias, nesse tempo, ungindo, mulher ungindo, criança ungindo, pessoas que são membros ungindo, que não tem liberação nem de Deus e nem do ministério para ungir. Então a unção virou uma bagunça. Tem até pastor dando vidinho de unção para a pessoa levar para casa ungir as coisas. Então tá tudo errado. Então eu pedi para o irmão Gladson, ele fez aí um estudo sobre unção, e eu quero que você preste bem atenção nesse canal, nesse estudo, para que você aprenda a não fazer errado e respeitar as regras dos que podem ungir e os que não podem ungir. Fiquem todos na paz, preste atenção, não sou eu que estou dando estudo, mas o irmão Gladson. Que Deus abençoe esse irmão e todos os irmãos da IPFD. Vamos fazer a coisa certa. Na verdade, virou uma bagunça a unção. Respeite a unção e só pode ungir quem é autoridade na igreja ao qual o ministério autorizou. Como eu disse, mulher não unge, criança não unge e membro não pode ungir. É coisa séria. Respeite, fique na paz. Se você fazia isso, não faça mais, conserte com Deus. Quem despede de vocês sou eu, pastor Eduardo Santos. Preste bem atenção nesse estudo dado pelo nosso irmão Diácono Gladson da Bahia. Fique na paz. Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor. Quem tem o prazer de saudar a vós uma vez mais sou eu, teu irmão em Cristo, Diácono Gladson. Amados irmãos, estamos aqui nessa humilde oportunidade para tratarmos de um tema este muito importante, amém, a qual é a unção com óleo. Vamos estar aqui fazendo uso da palavra de Deus em Êxodo capítulo 30, de versículo 22, nos diz assim as nossas Bíblias: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 sicos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 sicos, e de cálamo aromático, 250 sicos, e de cássia, 500 sicos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. Irmãos, esse termo hin, eu não sei se o H tem som de R ou som de I, mas está aí, amém? O versículo 25. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, amém? Glória a Deus. O que podemos ver hoje, irmãos,
realmente sendo inseridos no meio do Evangelho, no meio dos crentes. Muitas inovações, são muitas inovações. E uma delas, a qual desejo citar neste momento de meditação, é acerca da unção com óleo. Amém. O ato de ministrar a unção, ungindo com óleo. Então, podemos ver, é notório, é algo muito notado nos dias de hoje, muitos pastores, pessoas aí incentivando, recomendando as pessoas ungirem as suas casas, apartamentos, sítios, lotes, seus carros, motos, quem sabe até bicicletas, né? Muitas vezes até em questões dos seus animais domésticos, a saber, os seus gatos, cachorros e outros mais aí que muitos o têm como domésticos. Mas será se essas práticas têm apoio na palavra de Deus? Será se tem respaldo bíblico para agirmos desta forma, ungirmos aí objetos pessoais, enfim? Será se a Bíblia apoia tais coisas? É o que nós vamos ver na palavra de Deus através dessa breve meditação. Inicialmente, irmãos, não temos aqui o foco de sermos mais melhores, nem mais perfeito do que ninguém, porque perfeito e maior do que todos é Deus. Mas estou aqui com a responsabilidade, glória a Deus, de expressar a palavra de Deus, a fim de que os olhos de muitas pessoas sejam abertos. Certamente muitas pessoas não vão concordar com o ensinamento, vão desgostar, vão dar dislike, mas a nossa preocupação não é se o vídeo você vai gostar ou deixar de gostar. O importante é que a palavra de Deus seja pregada como ela é e que o nome do Senhor seja glorificado. Amados irmãos, nós de início fizemos o uso de textos bíblicos que nos mostra claramente Deus orientando Moisés acerca dos materiais que seriam usados para a confecção do santo óleo, o óleo da santa unção, assim conhecido como a Bíblia, na Bíblia, como o azeite da santa unção. Então vemos no versículo 23 que Deus está dando ordenanças para que seja usado das principais especiarias. E o mesmo versículo do 23 a seguir vai descortinar quais materiais foram usados, como no caso da mirra, a canela aromática, o cálamo aromático, a cássia e como também o azeite de oliveiras. Então, ajuntando esses materiais, ia se dar a questão do confeccionamento do azeite da santa unção. Irmãos, quando nós tratamos deste assunto, do assunto relacionado ao azeite da santa unção, nesse fato a qual estamos meditando agora, existem fatores nesse texto, como também no seu contexto, que nós devemos analisar. E nós, fazendo esta análise, vamos ter uma compreensão de algumas coisas que muitas vezes as pessoas não observam. Um dos fatores importantes que devemos observar quando nós citamos acerca do óleo da santa unção podemos ver no versículo a partir do 26, que Deus ordenou a confecção deste óleo no sentido inicial, conforme estamos falando, de ungir os utensílios do tabernáculo. Olha o que diz a Bíblia, Êxodo 30, 26 a 29. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios,
e a pia com a sua base. E assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Amados irmãos, um segundo ponto que eu vejo que é de suma importância nós observarmos é que também, por meio deste óleo da unção, do azeite da santa unção, iria ser aspergido sobre Arão e os seus filhos para a separação do sacerdócio, conforme aqui Êxodo capítulo 30, de versículo 30 aqui nos diz. Também ungirás Arão e seus filhos e os santificará para que me administrem o sacerdócio. E um terceiro ponto que eu posso ver que é de suma importância também observarmos, vamos ver dos versículos 31 ao versículo 33, que estará tratando acerca de pessoas usarem deste óleo erroneamente, ou até mesmo a questão de confeccionar um óleo semelhante, uma cópia do mesmo. A Bíblia vai nos citar que quem fizer desta forma seria extirpado do meio do povo de Deus. Olha o que nos diz a Bíblia. Êxodo 30, 31 a seguir. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Observem, irmãos, o versículo 32, que Deus diz, Deus diz que não se ungirá com ele, com óleo, a carne do homem. Isso está tratando, irmãos, a questão de ser usado de forma errada. Porque vemos que o tópico 2 importante a ser observado é que vai ser também usado para a separação de pessoas ao ofício sacerdotal. Não somente o caso de Arão, mas também em outros casos, que vamos ver no decorrer do estudo, vamos ver quem são as pessoas aptas a receberem esta unção e exercer um ofício perante Deus. Então, quando se trata a carne do homem, e isso no contexto do versículo 33, de pôr o azeite sobre um estranho, é usado de forma errada, de uma forma que Deus não ordenou. E quem agisse desta forma seria extirpado do meio do povo de Deus. Então o que acontece, irmãos? Quando nós entendemos esses três fatores importantes acerca deste assunto, nós vamos ter uma compreensão do que iremos abordar agora. Olhemos, irmãos, a palavra unção, ela, quando pesquisada no Antigo Testamento, vamos encontrar o termo hebraico meshkal, que significa unção. Quando nós já damos ali uma olhada no Novo Testamento e pesquisamos acerca da palavra unção, nós vamos ali encontrar o termo grego crisma, que também significa unção. Então a unção é o ato ou efeito de ungir. Então este termo ungir nada mais nada menos é que untar com óleo ou unguento. O que acontece hoje é que muitas e muitas pessoas estão tendo a prática de pegar este meio do óleo da unção e fazer a ministração de unção com óleo. E muitas vezes é ungindo objeto, é ungindo casa, é carro, é cachorro, é ungindo gato, unge as cuecas, as irmãs ungindo as suas peças íntimas aí, unge sapato, isso e aquilo, misericórdia. Eu creio que tem até pessoas que ungem a privada aí, misericórdia. Então muitos estão usando dessa prática, e muitas vezes querem se basear em ocasiões do Antigo Testamento para tentar levar nos dias de hoje alguma prática. Veja, irmãos, que de início eu citei 3 fatores importantes a serem observados. O fator 1, que o óleo, na sua essência, fora feito somente para ungir os utensílios do tabernáculo.
E o tópico 3, outro fato importante que citei é que qualquer que fizesse uma cópia deste unguento, deste azeite, e ou usasse de forma errada para ungir de forma contrária, conforme o estabelecido por Deus, seria extirpado do meio de Deus. Então você não vai ver ali nenhum israelita pegando o óleozinho para ungir a sua tenda, onde eles moravam, as suas casas. Você não vai ver os israelitas ali pegando deste óleo, do azeite, para estar ungindo as suas cabanas ou seus objetos pessoais. Porque conforme disse, quem usasse de forma errada, além dos sacerdotes, naquela questão ali do tabernáculo, seria extirpado dentre o povo de Deus. Então muitos querem usar esse termo do tabernáculo. O tabernáculo foi ungido, então eu posso ungir hoje as minhas coisas, os meus objetos pessoais. Então veja que não tem lógica, não tem conexão, conforme muitos pensam aí, não tem nenhuma conexão. Vale lembrar, irmãos, que muitas coisas do Antigo Testamento tem coisas que não tem necessidade nenhuma de pegarmos lá para aplicarmos cá, nós já estando no tempo da graça. Como, por exemplo, há muitas coisas da Bíblia que também podem ser apresentadas como formas simbólicas. Como exemplo, Deus ordenara que o sangue do cordeiro fosse aspergido sobre os umbrais das portas ali do povo de Deus, E a marca que estivesse sobre o umbral de tal casa, o primogênito ali daquela família não seria atingido, não seria ceifado. Então veja que o povo obedeceu. Será se hoje nós temos que matar um cordeiro, irmão, um animal, para pegar do sangue e aspergir sobre a porta? Jamais, porque aquele sangue, de uma forma simbólica, está representando o sangue de Cristo da nova aliança. Observe o que diz aqui Colossenses capítulo 1, verso 14, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então hoje nós não precisamos utilizar sangue de animais, porque uma vez na cruz do Calvário derramado foi o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus, que é Cristo, por nossos pecados, e através das suas pisaduras nós fomos sarados. Então veja que ele está sendo usado de uma forma simbólica. Muitos querem se basear também, irmãos, na questão em Gênesis, capítulo 28, 18, na questão de Jacó ter ungido uma pedra. Observemos o que diz a Bíblia. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. Vale ressaltar, irmãos, que nessas épocas aí patriarcais, muitos dos israelitas tinham o hábito de levantarem monumentos de pedra, ou seja, rumas de pedra, para ser posto como algum memorial de algum acontecimento que aconteceu. Então nisso aí ele está colocando essa pedra, colocando por coluna e derramando azeite. Esse azeite é como uma simbologia que Deus estava presente ali, por devido ao sonho, a visão que ele teve com Deus. Mas levando para os dias de hoje, será-se necessário fazermos uma ruma de pedra na porta de um templo, salão de uma igreja, e ali ungir alguma pedra para dizer que Deus está naquela congregação? Não, irmãos, porque Jesus mesmo disse, onde 2 ou 3 reunidos no seu nome estiver, aleluia, ele se faz presente. Então muitas coisas, muitos querem pegar, não conhecendo a essência da aplicação ali no momento, e querem levar para os dias de hoje. Amém? Então veja que a questão do tabernáculo foi uma ordem dada somente para os utensílios. Você não vai ver, quero ver você, meu irmão, que gosta de estar ungindo as coisas aí, você me citar apenas um versículo falando que os israelitas ali, quando foi ordenada acerca desta unção aí, do azeite da santa unção a Moisés, para ser repassado aos sacerdotes que Arão e seus filhos,
se os israelitas ali ungiam os seus objetos ou coisas. Amém? Você não vai ver. Então, este termo não é base para que hoje as pessoas vivam aí, passando óleo em tudo. Essa ação, irmãos, essa prática não tem fundamento bíblico, não se tem. Já já vamos adentrar na questão de quem realmente pode ministrar a questão da unção com óleo. Tá uma bagunça hoje, irmãos. Você vai ver até gente ímpia ungindo a sua casa, ungindo isso, ungindo aquilo. Tem uns aí que ungem até televisão, tá repreendido. Tem uns que ungem aí colher, faca, garfo. Tem uns que ungem até o prato que come. Misericórdia, irmãos, tá uma bagunça. Porque as pessoas não estão entendendo o sentido real da palavra e estão se deixando levar por práticas que não convêm. E muitos, vendo que essa prática traz um certo interesse pessoal e financeiro, vendo a fraqueza do povo, de muitas pessoas, eles pegam de meios como estes, de unções e essas coisas aí, e passam a fazer comércios da palavra. Então veja que muitas pessoas aí estão enriquecendo falsos profetas. São pessoas que não têm entendimento, são pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Mas até mesmo muitos que se dizem crentes, alguns quem sabe até doutrinados, tendo essa prática de estar ungindo a sua casa, a sua porta, e isso não tem base bíblica, irmãos. Amém? Porque muitos os que aplicam a unção com óleo, veja que nem todos têm conhecimento. Se formos pegar bem ao pé da letra, neste termo da santa unção estabelecida, vamos ver que está totalmente restrita ao sacerdote. Amém? Então, se formos pegar lá para aplicar hoje, então muitas pessoas estão equivocadas. Porque muitas nem sacerdote nem ministro, nem nada são pessoas que não é nada, muitas vezes até ímpias, e está ungindo. Então não se pode pegar um termo e distorcer outro. Amém? Vamos, para nós entendermos quem são aptos a poder ungir com óleo, devemos entender, desde o Antigo Testamento, quem estava apto a receber a questão do óleo, ser ungido. Bem, irmãos, são 3 fatores. São os profetas, os reis e sacerdotes. Me chama muita atenção, estava meditando esse texto mais cedo e pude entender, das pesquisas que fiz, desde Gênesis a Apocalipse, eu posso ver a unção ela sendo expressada de 2 formas. Ponto 1. Sendo expressada em um sentido espiritual. Irmãos, quando eu trato do assunto espiritual, eu estou tratando da questão do próprio Deus, o próprio Jeová Yahvé, o próprio Senhor dos Exércitos ungindo alguém, levantando ele como uma atalaia, um profeta. Há muitos exemplos da Bíblia, vou citar alguns no que eu pude encontrar, de pessoas que não receberam unção de óleo através de homens, mas o próprio Deus o levantou. Quando nós tratamos dos profetas, há situações de alguns profetas que a Bíblia não menciona claramente se alguém derramou azeite sobre a cabeça do mesmo. Mas eu entendo que foi o próprio Deus que o levantou. Como, por exemplo, vamos aqui em Isaías capítulo 6, já no versículo 1. Já vimos aqui o tema, Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Se você for meditar aqui o termo esclarecido nesse texto, nessa visão, essa revelação que Isaías teve, você não vai ver ninguém aspergindo óleo sobre a cabeça de Isaías. Você não vê. Irmão, se formos pegar desde o capítulo 1 de Isaías, já vamos ver Isaías lá pregando de alguma forma a justiça de Deus contra a iniquidade do povo. Mas quem sabe em alguma coisa Isaías não estava tendo o total discernimento
de qual seria realmente o chamado e o que Deus exigiria de Isaías através do seu ministério. Então Deus permite uma visão Isaías receber. E nessa visão há fatores importantes que Isaías compreendeu. Depois que Isaías compreendeu essas questões, foi aí que Deus falou: olha, a quem vou enviar? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então podemos ver o próprio Deus ungindo, o próprio Deus purificando, o próprio Deus levantando a pessoa como profeta. Temos o exemplo também de Elias. Amém? Elias, ele aparece na Bíblia, glória a Deus, e não cita nada se alguém ungiu ele ou derramou azeite sobre a cabeça dele. Mas assim como ele, Deus levantou, glória a Jesus, a Isaías, eu creio que Deus levantou também Elias. Veja o caso também de Moisés. A Bíblia não cita que alguém derramou azeite sobre Moisés. Se citar eu não recordo, mas eu vejo Moisés no Monte Sinai tendo experiências com Deus e o próprio Deus se manifestando a Moisés, fazendo dele um grande profeta. Amém? Mas quando nós tratamos acerca ainda de Elias, eu creio que Deus levantou Elias como profeta, sem a necessidade de alguém aspergir o óleo sobre a cabeça dele. Mas de Elias, podemos ver já o caso de Eliseu, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 16 nos diz: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás a rei de Israel. Vamos ver também no decorrer, conforme eu falei, que há exemplos de reis que são ungidos, recebem o azeite, o óleo da unção. Aqui vemos aqui o caso de Jeú, já vamos citar já. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolar, ungirás profeta em teu lugar. Já no caso de Eliseu, Deus deu ordenanças a Elias para que com azeite ungisse a Eliseu, para que fosse levantado o profeta. Vamos ver também o caso de Samuel. Vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 2, 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Irmãos, nós conhecemos a história de Ana. Ana, ela não girava, ela não dava filhos. Ela fez um propósito com Deus, um voto para com Deus. E nesse voto, ela citaria, se Deus realmente concedesse a ela um filho, ela estaria entregando totalmente o seu filho para Deus. Então vemos que Samuel, estando servindo a Deus perante ali, a Bíblia nos cita assim, vamos ver que Ana cumpriu com seu voto. Me chama a atenção uma questão do versículo 18, a qual meditamos agora, citamos, que ele estava ministrando perante o Senhor. Veja que ele estava vestido com um efode de linho. A maioria das vezes que utilizava esse tipo de roupa era sacerdotes, irmãos. Mas, pelo que eu meditei, eu não tive a total compreensão se ele estava exercendo algum ofício sacerdotal. Mas, eu entendo que de alguma forma ele estava servindo a Deus. Irmãos, e o que eu desejo adentrar nessa questão de Samuel é que no capítulo 3, Samuel capítulo 3, versículo 19 a seguir, nos diz assim: e crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair por terra. E todo o Israel, desde Dan a Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Então veja, irmãos, que no capítulo 3, versículo 1, fala que naqueles dias a palavra de Deus estava com grande valia, porque não estava tendo ali visões, Deus não estava concedendo visões. Sabemos que ele, já estando velho, em partes ali não corrigiu seus filhos que estavam fazendo coisas erradas. O texto vai nos citar que um profeta, um homem de Deus lá, exortou, profetizou contra Eli, melhor dizendo, e não cita realmente quem é esse profeta. Então vamos ver que em algum momento ali, já sendo a noite, um momento que todos já estavam deitados para dormir e tal,
Vejamos que, vamos ver que Samuel, né, começou a ouvir a voz de Deus. Ele nunca teve contato com Deus até aqueles instantes. Mas veja que Deus o chamando, ele até pensou que fosse o profeta Eli. E foi ele ter com Eli para saber se realmente ele havia o chamado, e Eli disse que não. Né? Mandou novamente que ele se deitasse. E algumas outras vezes se repetiu. E dessa repetição ocorrida, né, de Deus chamando Samuel, convidando ele para um particular, e indo muitas vezes Samuel a ter com Eli, ele compreendeu que Deus estava chamando Samuel e exortou a Samuel dizendo: olha, quando novamente você ouvir essa voz, você diga: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E veja que após o ocorrido a isso, né, Deus realmente se manifestou ali a Samuel. No outro dia seguinte, ele foi questionar a Samuel o que Deus havia falado com ele. Mas o que desejo realmente expressar aqui, irmãos, é essa questão aqui. Que nós não vamos ver pessoa derramando óleo sobre Samuel, mas antes o próprio Senhor confirmando a unção na vida dele e as próprias pessoas reconhecendo que Samuel foi levantado como profeta, ainda jovem. Então há esses exemplos de profetas que o próprio Deus levantou. E podemos ver que através de Samuel, agora já vamos adentrar na questão dos reis. Sabemos que foi o próprio Samuel que foi na casa de Jessé ungir a Davi como rei. Vamos ver aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que nos diz: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então veja que Davi recebeu o azeite. Então Samuel ministrou sobre a vida de Davi a unção com azeite na separação de Davi a rei. Vamos ver também exemplos da Bíblia, né, do rei Salomão sendo ungido com azeite, como sendo separado a rei. Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 1, versículo 39, que nos diz: e Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: viva o rei. Então até aqui estamos vendo quem está apto a receber unção. Já podemos ver que um profeta, ele pode ser ungido para ser separado de alguma coisa, e também o rei. Mas podemos ver que na questão também de ungir, só pode ser alguma autoridade no sentido espiritual, algum ministro, algum que exerça uma função perante Deus, né, que tem um chamado para isso. Então podemos ver que no caso de Eliseu, um profeta ungiu Eliseu. No caso de Salomão, Zadok, o sacerdote, ungiu como rei. No caso de Samuel, Samuel profeta ungiu Davi a rei. Mas você não vai ver qualquer pessoa, né, levantando alguém a alguma coisa, você não vai ver. Então, para termos a compreensão, já logo vamos citar, de quem pode ungir, temos que entender essas questões do Antigo Testamento. Lembra que nós citamos a questão do caso de Jeú? Vamos ver aqui a questão, 2 Reis, capítulo 9:1, nos diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhes disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Nissi. Entra e faze que ele se levante diante do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Então esses exemplos podemos ver reis também recebendo a unção. Amém? Para serem separados a exercerem algum ofício.
E como de início, já no Antigo Testamento, nós vimos, né, a unção para os sacerdotes, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 30, que o óleo da santa unção seria ungido, aspergido sobre Arão e os seus filhos para a exercerem o ofício sacerdotal. Temos outros exemplos também no Antigo Testamento citando acerca deste assunto. Então nós vamos ver que algumas pessoas eram escolhidas e ungidas através de outros servos de Deus para que fosse separados alguma coisa. Irmãos, será se toda pessoa pode ungir? Porque o que acontece hoje, nós podemos ver, é muita coisa que se vê hoje. Mulher ungindo, será se mulher pode ungir? Nós vamos ver isso agora. Será se qualquer pessoa pode ministrar unção com óleo? Amém? Porque muitos pegam termos no Antigo Testamento ou acontecimentos fora do seu contexto e quer aplicar alguma coisa nos dias de hoje. E isto saindo fora do contexto da Bíblia, se tornando uma prática errônea. Então, as únicas pessoas que podem ministrar unção com óleo são as pessoas que são separadas ao ministério. Então, conforme diz, para nós entendermos quem poderá ungir com óleo, é o que eu citei. Devemos entender quem estava apto a receber a unção. Nós vimos que são os profetas, reis e sacerdotes. Mas veja que somente na questão dos profetas podemos ver alguns exemplos, o próprio Deus o levantando, ungindo o mesmo para exercer o ofício de profeta. Mas podemos ver que o profeta estava apto a ungir um rei, amém? Para exercer o reinado, ou também ungir algum sacerdote, como foi o caso de Moisés da unção no seu irmão Arão. E podemos ver também o sacerdote apto, amém, a derramar o óleo sobre a cabeça de alguma pessoa para levantar o rei, que foi o caso de Zadok, levantando Salomão como rei. Então, nos dias de hoje, somente quem poderá exercer a unção, ministrar unção com óleo, ungir com óleo, são aqueles que são separados para o ministério. Vamos ver, irmãos, que Deus, Jesus, ele dá dons aos homens. Efésios, glória a Deus, Efésios capítulo 4, de versículo 8, nos diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Jesus, ele concede dons aos homens. E quando se trata de dons ministeriais, há o dom de pastor. Amém? Há o dom de pastorear. Então muitos hoje em dia, irmãos, querem pegar termos fora do contexto para fazer uma aplicação errônea. Tem pessoas que dizem assim: no Novo Testamento, quando se trata de unção, só é a questão do presbítero ungindo os enfermos. Conforme nós vamos ver aqui, Tiago, vamos ver aqui, rapidinho. Tiago, capítulo 5, 14, se não me passo conhecimento, vamos ver se é isso. Está alguém entre vós doente? Chama o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Vamos ver também aqui Marcos 6,13, Marcos capítulo 6, versículo 13, que nos diz assim: isso aqui na questão dos discípulos: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então muitos citam essas questões, essas passagens, e muitas vezes descarta a possibilidade de o uso do azeite para ungir, a questão de separação de alguém ao ministério. Então vemos aqui em Efésios capítulo 4:11, que diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então o dom ministerial é dado a homens. Amém? Então veja, um dos motivos o porquê mulheres não podem ungir, porque a questão é dado aos líderes. Amém? Já eu vou provar a vocês que é da questão do diaconato acima. Então a questão de mulher, ela não pode exercer a unção.
com óleo. De forma nenhuma, isso é errado. Ah, mas na Bíblia cita algumas mulheres como diaconisas. Irmãos, a palavra diaconia se aplica à questão, glória a Deus, de serviço. Há realmente na Bíblia mulheres que prestavam serviço, mas isso não quer dizer que elas exerciam papel diaconal relacionado ao ministério. Porque se formos ver aqui, na Epístola de Timóteo 3, vamos ver aqui ordenanças de Deus, através de Paulo a Timóteo, na questão dos que desejariam exercer um ofício ministerial, tratando a questão do bispo, do pastor e também do diaconato. Então veja que a ordenança de Deus em questões para o pastorado são as mesmas exigências ao diaconato. Então, um diácono, ele pode exercer algumas funções, como batizar, podemos ver em Atos 8, os versículos 35 e 38, o diácono Felipe, que foi um dos 7 diáconos selecionados conforme Atos 6, ele batizando o eunuco. Então o diácono ele pode aplicar Santa Ceia, o diácono ele pode fazer batismo. Então o diaconato ele pode sim, glória a Deus, exercer a ministração com unção, com óleo. Ele pode fazer isso. Eu entendo, irmãos, que há algumas questões que é cabível ao pastor e não ao diácono. Por mais que tenha algumas exigências iguais, idênticas do diaconato ao pastorado, vamos supor, eu sou diácono, mas eu não posso ungir fulano a pastor. Nesse caso, eu tenho que me recorrer ao meu pastor para poder analisar a situação e, sendo realmente necessário Deus confirmar, assim o fazer. Mas eu não posso levantar ele. Amém? Porque eu creio que há uma hierarquia eclesiástica. Mas na questão de ungir, orar, ungindo com óleo, o diaconato tem a permissão sim. Então uma questão de orar, ministrando a unção com óleo, do diaconato acima. Amém? Observe, se formos afirmar que uma diaconisa pode ser estabelecida assim e que ela pode ungir, então as mesmas especificações serão dadas ao pastoreio. E pastoreio feminino é antibíblico, é contra a Bíblia, é contra os princípios, fere os princípios bíblicos, porque Jesus disse que o cabeça é o homem. Amém? O macho é o cabeça. Se uma mulher se intitula pastora, ela está se colocando no lugar de cabeça. Então veja que da costela de Adão, Deus fez a Eva. E isso na questão de Eva estar ao lado de Adão, não maior do que Adão. Então o ofício da mulher ela tem muitas funções dentro da casa de Deus, mas nunca sendo superior ou maior ao seu esposo, mas estando ao seu lado como sendo auxiliar, adjuntora, conforme diz Gênesis. Então, não é qualquer pessoa, meus irmãos, que pode ministrar, ungir com óleo. Não é somente aqueles que são separados para a obra. Isso conforme citei, do diaconato acima. Mas é sempre aquela coisa, sempre buscam ocasiões, circunstâncias, exemplos da Bíblia, para poder querer provar algo que não existe. Uma das coisas que muitos usam para tentar pegar a base e dizer que é suporte para tal prática, vamos meditar aqui em Mateus 26. Mateus 26, olha o que nos diz a Bíblia, dos versículos 6 a seguir. E estando Jesus em Betânia, olha irmãos, eu peço que vocês prestem atenção agora neste texto, porque há outro texto idêntico a esse e muitos estudiosos aí querem dividir, fala que lá é uma coisa que é outra. Mas eu estava pesquisando e analisando, eu vi que é a mesma coisa, eu vou provar a vocês que é. E estando Jesus em Betânia em casa de Simão, observe, na casa de Simão leproso, Simão, hein? E aproximou-se dele uma mulher. Nossa, e agora o que é que vai acontecer, meu irmão? Com um vaso de alabastro, com unguento e de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E agora, irmão, como é que pode? E aí, mulher não pode ungir,
E agora o que é que acontece? Olha aí uma mulher ungindo a Jesus. Meu irmão, misericórdia. Devemos analisar a forma, a essência do texto para nós não distorcermos as Sagradas Escrituras. Irmãos, observe o texto pelo seu contexto. Veja o que diz o versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Vale ressaltar que, desde os dias de Jesus, aquele povo tinha o costume de embalsamar defuntos. Eles ungiam defuntos. Então, se você quer pegar deste termo para dizer que pode ungir, que é apto a ungir, será se você está ungindo defuntos? Porque vamos ver na Bíblia, né, algumas mulheres indo ao sepulcro de Jesus, né, até ali pensando quem removeria a pedra, a Bíblia diz que elas iriam ali com aromas para ungir o corpo de Jesus, embalsamando o corpo de Jesus. E qual é a ação, o efeito deste bálsamo sobre o corpo do defunto? Para retardar o apodrecimento do corpo, para preservar um pouco mais a questão do corpo. Será se hoje as pessoas estão fazendo dessa prática, irmão? Irmã, me responda aí. Não, porque hoje se há remédios aí, até me passou o nome do remédio que eles usam, para conservar o corpo por vários dias, né, para depois enterrar. Então veja que hoje ninguém está usando do meio de ungir corpo de defunto para preservar o corpo. Então isto não é base, amém, para dizer que uma mulher pode ungir, que alguém pode fazer isso ou aquilo. Então veja que muitos pegam o texto não entendendo a essência do conteúdo e fazendo coisas que estão errados. Amém? Então o próprio Jesus está falando que ela fez uma ação de pré-embalsamento. Amém? Ela pré-embalsamou Jesus, preparando o seu corpo para ser sepultada. Então não tem nada a ver essa questão aí de dizer que uma pessoa pode ungir. Lembra, irmãos, que eu falei que devemos prestar atenção porque tem outro texto semelhante a este? Vamos ver aqui Lucas, capítulo, se não me passo conhecimento, eu acho que é 7, versículo 36. A seguir, cadê? Aqui. Veja que lá citaram, irmãos, acerca de um tal Simão leproso. Aqui vai citar a questão de um fariseu que convidou Jesus para comer na sua casa. Vale ressaltar que lá em Mateus 26 é citado que a mulher ungiu apenas a cabeça de Jesus. Aqui neste texto de Lucas 7,36 a seguir está citando de uma mulher que ungiu apenas os pés de Jesus. Então, por devido a essas pequenas diferenças, muitos teólogos aí, soberbos aí, muitos querem dizer que aqui é uma coisa e lá é outra. Mas eu fiz uma conciliação deste texto com o outro e pude perceber que é a mesma coisa. Vou provar a vocês. Observemos aqui que após a mulher ter feito a ação de ungir os pés de Jesus, o versículo 39 diz: enquanto isto viu o fariseu, que tinha o convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Observa o 40. Então respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize, mestre. Então aquele mesmo Simão citado em Mateus 26, que é Simão leproso, ele é o fariseu citado neste texto. Então, como prova, sendo o mesmo acontecimento. Irmãos, é uma bagunça. É tanta coisa que muitas pessoas querem saber. Muitos são tão estudiosos aí que querem saber até o nome do jumento que Jesus montou. Nossa, são muitas coisas que não tem nada a ver com nada, irmãos. Tem pessoas que querem saber qual é até o nome do cavalo que Jesus vem montado quando vier na glória. Na questão do Armagedon, conforme Apocalipse 19. Muitos querem até saber qual é o nome, glória a Deus, da jumenta de Balaão. Querem saber demais e muitas vezes não sabem nada e distorce as coisas.
Então veja que muitos querem atribuir lá um texto e aqui outro, mas podemos ver que o cidadão que o convidou, o fariseu que o convidou, é Simão leproso, mesmo em Mateus 26. E muitos, conforme disse, querem falar uma coisa lá e outra cá, porque lá foi ungido a cabeça e aqui foi ungido os pés. Irmãos, os evangelhos eles não se distorcem, eles se complementam. Há evangelhos que existe uma coisa, já no outro não tem. Há no evangelho que fala de uma forma, no outro fala de uma forma um pouco modificada, mas sim da mesma essência do outro, mas tratando do mesmo assunto. Então, quando nós conciliamos Mateus 26 com Lucas 7,36 a seguir, vamos conciliar que a mulher ungiu não somente a cabeça, mas também os pés, com a ação de pré-embalsamar o corpo do Senhor para o sepultamento. Então, este texto não é base nenhuma, como muitos usam hoje aí, para dizer que pode ungir, que pode fazer isso e aquilo. Porque vamos ver também, conforme disse, algumas mulheres indo ao sepulcro de Jesus, embalsamar, ungir o corpo de Jesus. Então isso é um costume, é um hábito que o povo tinha, não tem nada a ver com a questão da unção conforme fazem hoje. Qualquer coisinha que acontece, vê uma zoadinha no cercado, é o capeta, já mete óleo na casa, passa óleo na janela, passa óleo aqui no teto, no chão, passa óleo aqui e acolá. Então tá uma bagunça, irmãos. Então este texto não é base para se ungir pessoas, amém? Para qualquer pessoa ungir. Eu estava meditando também que há questões do azeite que muitos utilizavam também na questão de enfeite. Isso mesmo, para se ajeitarem, se vestirem bem, como se fosse, como posso dizer, se arrumarem. Vamos ver aqui Ruth, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia. Lava-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Veja que aqui está tratando do termo lavar-se, tomar banho, amém? Depois do banho, ungir-se, amém? Então este óleo que seria usado ali, praticamente seria na questão dos cabelos, ou quem sabe alguma especiaria aromática, algum perfume, para se passado na sua pele, amém? Para exalar um cheiro, um odor agradável. Aí entra a questão, meus irmãos, de quando Jesus falou, quando estivermos no jejum, observem bem, Mateus, capítulo 6, de versículo 17, que diz, tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Então, esse termo de ungir a cabeça era alguma especiaria passada no cabelo para poder se ajeitar, para não ser semelhante aos fariseus que transfiguravam os seus rostos, se descabelavam ali para apresentarem à sociedade que apresentavam o jejum a Deus, aquela coisa. Então eu pude perceber também a questão do uso do azeite nessa questão. Mas também não é base para muitos usarem para querer dizer que pode ungir ou qualquer pessoa pode ungir. Amém? Porque não se há base para isto. Então, não se há base na palavra, meu irmão, para poder dizer, glória a Deus, que qualquer pessoa pode ungir, e inclusive na questão de estar ungindo objetos ou coisas assim. Amém? Ah, irmão Gleidson, mas aonde deve ser feita a aplicação da unção? Irmãos, desde o Antigo Testamento, olha o que se tem de início. Não é qualquer pessoa que pode receber unção na separação a algum ofício. Isso tratando do Antigo Testamento. Nós vimos que só os reis, profetas e sacerdotes. Na questão de ungir, nós vimos que somente os sacerdotes poderiam ungir o rei, ou o profeta ungir o profeta, ou o profeta ungir o sacerdote. Amém? Você não vai ver pessoas quaisquer fazendo uso do óleo de forma errada. Você não vai ver. Isso na questão do contexto do povo de Deus. Amém? Você não vai ver de forma alguma. Então o que é que acontece? Então vamos ver que de todas as vezes que era feita a unção, a ministração do óleo, da unção com óleo, era derramado o azeite sobre a cabeça.
Por mais que a Bíblia cite algumas questões, algumas pequenas questões de sendo ungido alguma parte do corpo, ali a outra coisa que não tem nada relacionada à questão da unção ministrada, a separação ao ministério. E conforme muitos usam de forma errada hoje. Observemos aqui o Salmos 23:5. Salmos 23, de versículo 5 nos diz: Prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Salmo 133 também diz, glória a Deus, de versículo 2 diz: É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Então a questão de ministrar a questão da unção com óleo, né, ungir alguma pessoa, né, a questão de algum enfermo, ou quem sabe alguém que vai ser separado ao ministério, é a questão de ser ungido na cabeça. Irmãos, eu estava meditando aqui, pesquisando, e eu vi relatos aqui, pessoas afirmando que tem até pessoas usando o óleo para ungirem as suas partes íntimas. E isso é um absurdo, porque biblicamente falando, a unção é ministrada, né, aspergido, né, o óleo sobre a cabeça. Amém? E isto é bíblico. Amém? Me foi citado que há uma passagem aí que cita que somente a unção deve ser na fronte, na cabeça. Mas eu não consegui achar esse versículo. Se porventura alguém souber, coloque aí nos comentários, amém? Eu desejo saber qual versículo é. Então, irmãos, é isso aí. Essa é a colocação que a Bíblia nos dá, a questão da prática de ministrar a unção com óleo. Vamos fazer um pequeno resumo. Quem pode ungir com óleo? Somente os ministros do Evangelho. Isso tratando do diaconato acima. É qualquer pessoa que pode ungir? Não, somente aqueles que Deus estabeleceu. Ah, irmãos, posso ungir objetos pessoais, algumas coisas como casa, chaves disso, carro, moto, essas coisas? Não, porque isso não é prática bíblica. Amém? Isso aí é inovações que estão inserindo no Evangelho, no meio dos crentes. Amém? E onde deve ser feita a aplicação da unção com óleo? Na cabeça, irmãos. Amém? Podemos ver isso em todos os exemplos do Antigo Testamento. Aí vamos citar. Muitos dizem, vou repetir novamente: ah, irmão, no Novo Testamento só se fala unção sobre os enfermos. Torna a citar. A questão da unção citada no Antigo Testamento, irmãos, é na questão dos utensílios a serem ungidos. Houve outras questões de utensílios ser ungidos, eu não achei na Bíblia. Mas a questão do sacerdote ser ungido não foi apenas uma prática única e singular. Podemos ver no decorrer da história muitos outros casos sendo usados. Então não é errado pegarmos dessa prática para utilizarmos no Novo Testamento na questão da ministração sobre a vida de uma pessoa com o óleo da unção. Um exemplo: Deus derramou o dom, deu graça para o irmão ser pastor. Então um outro pastor, que já é pastor, homem de Deus, vai derramar o azeite sobre a cabeça do mesmo, com a imposição de mãos, e assim separando mesmo ao pastorado. Isso sendo uma confirmação do dom que Deus já deu a este irmão. Amém? Então até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado graça. Este é o entendimento que o Senhor me concedeu na palavra. Amém? Que Deus abençoe. Você que gosta de estar ungindo aí a sua casa. Amém? Deixe essas práticas, porque isso aí não é correto pela Bíblia. Amém? Não é correto. Não é correto, não é correto. Então você que ainda não é crente, não serve a Deus ainda, faça uma aliança com Deus neste momento, amém? Dizendo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha alma, escreve meu nome no livro da vida, me sela com teu sangue e me guarda até o dia do arrebatamento, para que eu possa
entrar no céu e receber a salvação eterna. Você aí, crente rebelde, você mesmo, né, diz que é servo de Deus, mas está nas pornografias aí, no mundanismo, apoiando coisas indecentes e imorais, né? Façamos um concerto agora com Deus. Diz assim comigo: Senhor, eu te aceito novamente como meu Senhor. Me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas práticas errôneas. Me ajuda a me firmar nos teus caminhos, me liberta, me purifica. Escreve novamente meu nome no livro da vida e me sela com teu sangue. Amém? Você aí, meu irmão, né, quem sabe não vigiou, desviou mesmo, está desviado, né, façamos uma reconciliação neste momento. Diga assim: Senhor, eu estou retornando para os teus braços. Me perdoa, me limpa, me santifica, me cobre com teu sangue e me ajuda, Senhor, a combater um bom combate. Me ajuda, Senhor, a chegar no céu, eu te peço, em nome de Jesus. Então, você que aceitou Jesus, você que fez uma reconciliação com o Senhor, fica firme com o Senhor Jesus, amém? E tenha cuidado com essas práticas aí de estar ungindo casa, isso e aquilo, amém? Que isto não tem fundamento na palavra de Deus, amém? Que Jesus abençoe a sua vida de uma forma especial. Até que o Senhor tem nos abençoado, amém? Glória a Deus.